Eu acho que esse vídeo vai ser um dos mais difíceis que eu gravei até hoje aqui no canal. Acho que é um vídeo que eu verdadeiramente estou vivendo aquilo que eu estou falando pra vocês. E, na real, acho que é mais um vídeo de desabafo pra mim mesma do que um vídeo pra alguém ouvir. Eu acho que daqui a alguns anos eu quero ver esse vídeo e falar, nossa, como eu aprendi no Senhor, como eu cresci no Senhor, como eu ganhei maturidade de uma coisa que na época eu ainda estava engatinhando. Eu acho que gerar testemunhos é mais por esse caminho, sabe? A gente realmente dá passos quando a gente gostaria de não dar nenhum passo. A gente aprende quando a gente não queria estar aprendendo nada. A gente ouve e ao mesmo tempo trabalha quando a gente queria fugir. Eu sinto muito isso, sabe? Eu sinto que nesses tempos em que eu particularmente estou gerando um testemunho, e quando eu digo gerar testemunho é viver processos realmente que você tá no meio, sabe? Você começou, andou e agora tá no meio. E o meio do processo, ele é muito complicado. Porque ele não é o fim e nem o começo. Ele é o meio. E o meio, você é tentado a desistir. No meio, você vê situações que te fazem querer desistir, porque às vezes você não tá vendo o final do caminho, sabe? E aí você não consegue ver o final, você lembra do começo, e aí você fica, meu Deus, o que eu faço? Aonde eu vou? Pra onde eu vou? Eu acho que o meio do processo, gerar testemunho, é você se colocar num lugar de total dependência no Senhor. Você confiar nos planos dele, não no seu. Você confiar que ele pode fazer e não você. Você confiar que realmente é o Senhor quem é o seu pai que vai cuidar de você durante todo o caminho. Mas é muito difícil. Eu acho que até mesmo quando você tem pessoas do seu lado, eu acho que não é sobre as pessoas que estão do seu lado, que te ouvem, que oram por você, mas como você se sente durante esse período. Eu vejo, por exemplo, a vida de Ana, porque Ana tinha o esposo dela. Ana tinha um sonho e vivia o processo do testemunho dela, que era o quê? Gerar um filho. Esse era o testemunho dela que ela estava gerando. E ela tinha o marido dela para apoiar ela, para amar ela, para estar do lado dela. Mas mesmo assim, Ana tinha um grande abismo dentro do coração dela, sabe? Uma tristeza muito profunda de ainda não alcançar o tão gerado sonho de ter um filho. E aí, mesmo tendo pessoas do lado, intercedendo, orando por você, é muito, sabe, é muito distante isso, porque quando você vive um processo, parece que isso é tão profundo dentro da sua alma, que mesmo sabendo que existem pessoas do seu lado, orando, intercedendo, sendo suas amigas durante esse processo, abraçando junto com você, ainda assim existe um abismo dentro do seu coração. Eu não sei por que é assim, mas eu acho que só o Senhor realmente sabe como a gente se sente durante o processo, né? De viver a geração de um testemunho. E aí você primeiro dá o primeiro passo para várias coisas, e aí você vai caminhando, e aí você se vê num lugar onde você fala, Jesus, eu não consigo mais. E aí o Senhor tem ministrado muito dentro do meu coração aquela passagem que fala sobre a força do Senhor se aperfeiçoar na nossa fraqueza. Peraí que eu vou ler para vocês. 2 Coríntios 12:9 diz assim: E disse-me, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo.
Porque quando estou fraco, então sou forte. A graça do Senhor nos basta. E eu acho que isso é lindo, sabe? Isso é forte, mas é difícil de ser vivido, não é? Eu não sei pra vocês, mas é muito complicado isso quando você olha e fala, beleza, eu estou nesse processo, às vezes eu tô no deserto, né? Vamos assim dizer, às vezes eu tô numa situação muito difícil, eu tô sem respostas, eu tô sem saídas, nada que eu fizer vai mudar a minha situação, na verdade eu tenho que esperar no Senhor para ver o que Ele vai fazer. E aí ele fala que a graça dele é o suficiente. Esses dias eu estava escutando uma ministração que dizia que aquilo que de nada nós temos falta, né? Porque aquilo que a gente pensa que há em falta em nós, o Senhor supre. Então, acho que é isso quando diz que a graça de Deus nos basta. Porque se nos falta dinheiro, Ele é a provisão. Se nos falta saúde, Ele é a nossa força. Se nos falta, eu não sei, se nos falta, sei lá, mano, alegria, Ele passa a ser a nossa alegria. Vocês estão entendendo? E a graça dele nos basta durante esse processo. A graça dele nos basta. E aí fala que, poxa vida, o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Então louvado seja, porque a gente fica fraco, mas são esses momentos de fraqueza que nos faz lembrar que o poder de Deus está se aperfeiçoando em nós. E aí a gente sente prazer nesses processos, sente prazer em gerar testemunho, sabe? Isso se torna algo leve. É aquele momento que você faz que nem Ana e você derrama o seu coração no altar do Senhor. Você entrega tudo no altar do Senhor. Mas é muito difícil. Às vezes a gente fala assim, mas na teoria é muito legal, né? Mas a prática é um processo que só você e Deus sabe como que o seu coração tá. Os dias que você não quer fazer nada. É aquele tal negócio, né? Eu queria ser curado, mas aí eu fui chamado para, sei lá, servir. Eu queria só estar ali ouvindo, mas eu fui chamada para servir. E aí você tem que entregar, às vezes, coisas para as outras pessoas, para a graça de Deus. Mas, por exemplo, você tem que trabalhar, você tem que servir na igreja, né? Você tem que fazer suas coisas dentro de casa, cuidar dos seus filhos, cuidar do seu esposo, cuidar, sei lá, de quem você está cuidando. Mas você tem que continuar vivendo enquanto é curado por Deus. Você tem que continuar vivendo enquanto você vive o seu processo no Senhor. Isso eu acho que é a parte mais difícil. Tantas foram as vezes que eu tinha que servir, entregar palavras para as pessoas, porque eu estou vivendo isso. Sabe, ter que, às vezes, entregar um louvor, uma adoração, uma palavra para alguém, sei lá, ir pro meu dia no meu estágio. E aí eu ficar tipo, Deus do céu, eu só quero ir embora pra minha casa e ficar na cama quietinha, ouvindo o Senhor falar comigo, longe de todo barulho, longe de toda influência e só ouvir a sua voz. Porque o pesado também é isso, né? A gente tá vivendo um processo no Senhor de geração de sonhos, geração de testemunho, e aí, às vezes a gente é tão bombardeado por falas, por pessoas, por influências externas, e você tem que falar, Senhor, guarda o meu coração na sua palavra, porque independente do que falem, eu me mantenho convicto de que o seu poder está se aperfeiçoando na minha fraqueza. E é onde eu lembro a passagem de Davi, quando Davi enfrenta Golias. Para mim, é uma das passagens que mais, assim, toca o meu coração nesses momentos, porque eu penso como menino, um rapaz que não sabia nem lutar, não era nem soldado, ele se manteve convicto do poder do Senhor quando as pessoas falavam coisas para ele, de tipo assim, o que é que você tá arrumando? E ele se posicionou num campo de batalha porque ele sabia, ele tinha convicção de que o Senhor era o Deus dos exércitos e que ele iria livrar Israel dos filisteus. E aí a gente, quando tá diante de uma situação que é muito grande pra gente lidar, a gente
simplesmente ouve vozes externas, ou assim, a gente é levado a crer que aquilo não vai acontecer, de que a gente não vai passar por esses processos, porque a gente não está convicto o suficiente naquilo que Deus pode fazer. E esse é um dos meus maiores medos, deixar o meu coração tão longe do Senhor, daquilo que Ele pode fazer, que eu não acredite mais que Ele pode fazer algo. A gente tem que acreditar em Deus. E eu falo que pra mim não existe mais volta, eu queimei todos os meus barcos. E a minha única saída é o Senhor. Ele é o único em quem eu deposito completa e total confiança. Porque antes de todas essas coisas, o Senhor já estava lá. Ele já era meu Pai. Antes de eu conhecer Ele, Ele já se manifestava como meu Pai, como meu ajudador, como meu socorro. E não existe possibilidades, porque os barcos foram queimados. E quando eu digo os barcos foram queimados, é que tipo assim, eu me desfiz de muita coisa para viver uma vida com o Senhor. E para mim já não existe mais sentido andar por um caminho que não seja Ele. Para mim já não existe mais sentido eu tentar buscar soluções de problemas que não sejam em Cristo, porque não existe mais uma vida para mim sem Cristo. Não sei se para vocês é assim, mas eu simplesmente não me vejo mais tendo uma vida sem que o Senhor esteja nela, sem que o Senhor me direcione, sabe, a viver. Então os meus barcos foram queimados, então se a única solução é enfrentar Golias, que eu enfrente em nome do Senhor dos Exércitos. Mas é um processo doloroso, gente. E aí você tem que aprender também a entender o que a palavra diz sobre tudo tem um tempo determinado para todas as coisas. Acho que o mal do século é a ansiedade, né? A gente é muito ansioso, a gente quer respostas, soluções rápidas em todos os momentos. E aí a palavra fala: há tempo para plantar, há tempo para colher, há tempo para dançar, há tempo para parar de dançar. Há tempo para tudo. E aí a gente tem que saber andar na velocidade de Deus. Porque se Deus está num ritmo, eu tenho que andar no ritmo do Senhor. Se o Senhor está acelerado, eu acelero os meus passos para acompanhar Ele. Mas se os passos do Senhor são tão lentos que eles estão quase parando, os meus passos devem ser tão lentos, quase parando igualmente. Porque eu não ando na minha velocidade, mas eu ando no ritmo do Espírito Santo que habita no meu coração. Então, não queira também acelerar processos do Senhor na sua vida. Eu tô falando isso pra mim, tá, Elaine? Não queira acelerar processos do Senhor na sua vida, porque Ele sabe o tempo para todas as coisas. E na verdade Ele sabe o porquê as coisas estão acontecendo nesse ritmo. A gente só precisa confiar, descansar que o tempo do Senhor é melhor que o nosso. O tempo de Deus é melhor do que o nosso. Viver a nossa vida para Deus. Acho que é por isso que eu não desisto, né? E aí eu lembro que assim, a gente é jovem, eu sou jovem, né? Não sei você, mas eu sou jovem. E a gente tem fôlego, tem energia para viver uma vida com perseverança. E aí Jacó, quando ele teve um alvo e um objetivo, ele não largou ele, mesmo quando ele tinha que lutar contra um anjo durante uma noite inteira. Ele foi ferido na coxa, mas ele não largou a petição dele. E a gente não persevera, a gente é jovem e desiste muito rápido. Vem problemas, vem situações, vem incertezas, vem várias coisas, e na primeira oportunidade a gente desiste. E por quê? Por que a gente faz isso? Somos jovens, precisamos usar a nossa força, nosso fôlego de vida. Se o tempo para sofrer, se o tempo para chorar, se o tempo para viver isso é o tempo da juventude, então que a gente faça isso, mas com perseverança no Senhor. Com perseverança no Senhor. Essa é a resposta para as coisas, sabe?
Eu vejo pessoas, assim, às vezes com testemunhos muito fortes, de tipo, pessoas que não desistiram quando as coisas ficaram apertadas. E aí eu fico pensando, cara, essa pessoa foi tão perseverante, a gente desiste por tão pouco, cara, por tão pouco. Aonde tá sendo depositada a nossa juventude, assim, sabe? A gente tá desistindo dos sonhos do Senhor na nossa vida, a gente tá desistindo de bênçãos por não perseverar. E aí a nossa juventude vai ser repleta de grandes frustrações e não gerações de sonhos, realização de sonhos. Estão me entendendo aonde eu tô querendo chegar? Então, se você, assim como eu, tem vivido processos dolorosos, sabe que você não tá sozinho, em primeiro lugar, mas também viva esse momento depositando toda a sua confiança no Senhor. Blinda o seu coração de qualquer influência externa que não seja aquilo que a palavra do Senhor diz. Eu tenho meditado muito nessa passagem de 2 Coríntios. Mas também existem tantas outras que falam sobre buscar o Senhor e achar Ele quando a gente encontra Ele de todo o nosso coração, quando a gente busca Ele de todo o nosso coração. E eu acho que o nosso único escape e refúgio é o Senhor. Ele é o motivo da gente não desistir quando a gente perde. Pelo menos na minha visão, Bailane falando, quando eu perco o Senhor de vista, eu desisto muito fácil. Eu não tenho mais motivação para acordar, senão o Senhor. Eu não tenho, gente, eu não tenho motivação para acordar, senão o Senhor. Então, quando eu olho para Ele, eu me lembro do motivo de eu estar aqui. Eu me lembro do propósito da minha vida e do propósito de todas as coisas acontecerem. Acho que é isso que importa, a gente não perder de vista o nosso maior alvo. O nosso grande prêmio, que é o Senhor, nossa coroa.